unidade de ensino. Hoje nós vamos estudar sobre a organização, a documentação da leitura, a linguagem. E para enriquecer a nossa aula, nós temos aqui a figura do Silvio Abreu. Muito obrigado, Silvio, por ter atendido o convite. Tá, muito obrigado. O Silvio é um escritor que já trabalhou, entre outros, no Pasquim, na Ele e Ela, tem uma longa experiência na verdade, o Silvio é um multimídia, né, Silvio? Trabalha com humor, trabalha com a linguagem mais científica. E eu gostaria de bater um papo, Silvio, que você contasse um pouco como é que veio o seu interesse por escrever. Eu sempre tive vontade de escrever. E quando eu estava fazendo o ginásio em Belo Horizonte, eu até vou até fazer uma homenagem a essa pessoa. Um advogado que dava aula de português para mim, chamado Roberto Geraldo de Paiva Dornas. Eu falei com ele, como é que eu faço para escrever? Ele falou, olha, você aprende a escrever escrevendo. Aí eu comprei um cadernão grosso e todo dia eu escrevia 1000 palavras. Todo dia, 1000 palavras, todo dia. Até o Hermínio José Siqueira Prates, que escreve no meu jornal, é um juiz aposentado, ele aprendeu isso comigo. Ele falava assim, eu faço 1000 palavras por dia e leio 100 páginas por dia. Eu falei, peraí, onde é que você aprendeu isso? Ele falou, estou falando com o próprio, né? Então, eu aprendi a escrever um pouco escrevendo. E hoje em dia, eu escrevo automaticamente. Eu tenho uma ideia e eu vou desenvolvendo a ideia e com palavras adequadas, eu falo, não, essa palavra não é adequada, não. Eu raramente risco. Aí, quando eu passo a limpo no computador, eu raramente reviso, porque a coisa sai do jeito que eu estou querendo. Sai muito do jeito que eu quero, sabe? Então, hoje eu tenho essa facilidade, por exemplo, fazer piada. Eu faço piadas, eu gosto de fazer piadas. Tem uma piada que eu gosto muito, que é a do sapo, que gostava de ver o lobo uivar. Então ele falou assim, eu vou aprender isso. Aí ele falava, poxa, ele picha o pescocinho e faz, é muito bonito. Aí o sapo ficou escondido, treinando. Quando o sapo estava afinadinho, sabia uivar como lobo, aí ele pegou, rapaz, falou, eu vou lá no Pantanal e quando o sapo estiver domingo, vendo televisão, tomando cerveja, vendo jogo, eu vou chegar atrás e vou uivar. Eles vão cair para trás. Ninguém uiva. Você já viu o sapo uivar, né? Aí ele chegou, ficou atrás dos sapos assim. Aí de repente fez... Aí o sapo virou para trás e falou, tá doido, é? Ô Silvio, mas aí conta um pouco da sua própria história. Aí você sempre, depois dessas aulas que você teve, foi Belo Horizonte? Foi. Aí como que você foi parar no Rio? Belo Horizonte começou a me oprimir, sabe? Eu achava Belo Horizonte cheio de montanha, cercado. E aí eu já tinha vontade de ir para o Rio e eu tinha a pretensão de escrever no Pasquim. Olha só. E eu escrevia, mas era uma escrita muito cheia de detalhes, não era o Pasquim. Aí eu não sabia datilografia, um amigo meu datilografou aquilo tudo para mim numa pasta. Aí eu conheci, através de uma namorada que eu tinha em Belo Horizonte, eu conheci uma prima do Fortuna, do cartunista. Aí ela me deu o telefone da prima do Fortuna e eu procurei essa moça. Aí ela falou, não, eu não tenho contato com Fortuna, você vai no Pasquim e 4 horas da tarde, segunda, terça, quarta-feira, eles estão lá, eles discutem pauta e tal. Aí eu fui, cheguei lá e me apresentei ao Fortuna e falei, ô Fortuna, você podia dar uma olhada nessa pasta para mim e tal?
Aí ele falou, eu vou para São Pedro da Aldeia, então leva essa pasta, quando eu voltar eu te falo. Aí voltou e falou assim, suas histórias têm clima, não é o caso do Pasquim. Quer dizer, ele economizou na linguagem, né? Na verdade, ele podia ter dito que eu estava muito fraco ainda e tal. Aí, rapaz, eu fiquei com aquele troço na cabeça, tem clima, suas histórias têm clima. Olhava o Pasquim e falava, onde é que está o clima aqui, né? O Pasquim não tem clima. Ele disse que o Pasquim não tem clima. Aí eu comecei a olhar, aí descobri. Eu falei assim, não, as histórias do Pasquim, elas têm uma burla, elas são falsas histórias. Então, são comentários, são jornalismo. Aí eu comecei a atacar por ali. Aí o Ziraldo me chamou para trabalhar com ele. O Ziraldo é doido com Caratinga, todo mundo de Caratinga que aparece lá trabalha com o Ziraldo. Aí, rapaz, comecei a trabalhar com o Ziraldo. No Pasquim? Não, na casa do Ziraldo. Aí ele falou, não, você organiza os livros para mim, as coisas, os papéis e tal, para a mesa dele não ficar entulhada. E tinha risque e rabisque, né, que ele ficava no telefone e ficava desenhando. O Paulo Vieira até fez um livro sobre esses rabiscos dele. Aí, um dia, ele mandou datilografar umas frases do Dirceu. E falou comigo, escolhe umas boas aí e tal. Aí eu escolhi as frases do Dirceu e eu olhei assim e falei, rapaz, isso eu sei fazer. Aí eu fiz um monte de frases. Aí mostrei para o Ziraldo e ele falou assim, rapaz, o Dirceu tá bom demais, velho. Eu falei, não é Dirceu, não. Essas frases são minhas. Ele falou, então vou te apresentar no Pasquim. Olha só. Eu caí para trás. Deixa eu só fazer um adendo. O Pasquim foi certamente, de oposição com certeza, mas um dos mais importantes órgãos de imprensa da época da ditadura, com certeza, né? Foi. E não só da época da ditadura, mas da época da quadratura brasileira. Certo. Ele ventilou toda a imprensa brasileira, né? Exatamente. Porque tinha um jeito de abordar, um jeito descrente de abordar as coisas, um jeito cético, né, de abordar, né? Assim, era uma crítica sempre. Certo. O cara fala assim, quem eu vi passando na rua foi o Geraldo. Gente, como ele anda bonito. Quer dizer, era uma gozação. É uma linguagem coloquial, o tempo todo. Eu tenho aqui um livro lá que é todo Pasquim, saiu há pouco tempo. Aí eles vão entrevistar Madame Satã. Aí eles começam a descrever, entramos no Fusca, o Fusca acabou a gasolina. Uma linguagem completamente diferente, né? Quando a gente pensa que não, aí é que não acontece nada. Mas aí, bom, vamos voltar à história. Você chega no Pasquim... Aí eu mostrei as frases, falei assim, se Santos Dumont tivesse inventado a levitação, com certeza não teria sido o pai da aviação. Aí deu, assim, feia de cara e coroa, sabe? Aí eu virei bicho, né? Aí eu falei, nossa senhora, ficava o dia inteiro datilografando os lados. Você não vai trabalhar, não? Né? Aí eu virei bicho. Aí ele apresentou, tinha uma coluna, antes do Picles, tinha uma coluna chamada... eu esqueci o nome da coluna. Era uma coluna que apresentava gente novata, sabe? Abre alas, né? Abre alas. Aí o Ziraldo apresentou o texto falando que eu era de Minas Gerais. Eu falei, por que você não falou que eu sou de Caratinga? Não, porque o pessoal aí acha que eu sou puxa-saco de Caratinga, não sei o quê. Aí tudo bem, né? Minas Gerais, aí aplausos, né? Aí eu fiquei doido. Aí toda semana eu fazia. Chegou num ponto que eu quase que fazia os Picles sempre. Eu botava Eronildo Abreu, Sebastião Abreu, Edivaldo Abreu, sabe, para não falar Silvio Abreu todo dia, né? Aí comecei a escrever texto também. Aí um negócio que eu fiquei muito satisfeito é porque eu conversava com o Milor de vez em quando,
E ele falava assim, isso procede e tal. Aí eu fiquei muito amigo dele. Aí um dia o Ziraldo falou comigo assim, rapaz, o Milor gosta muito de você. Olha só. Aí eu peguei, quando eu fiz o Não São Diferentes as Tartarugas, que foi editado pela Codecri, aí eu pedi o Milor para fazer a orelha. Aí ele fez a orelha e tal, e foi muito bom para mim. Ô Silvio, a linguagem que vocês usavam no Pasquim, como que você avalia ela hoje em dia, assim? Porque entrou para a história, né? O que você acha que marcou, como que era a sua visão de dentro, né? O colunista, o cronista, etc., ele tinha muito ranço, sabe? Assim, hoje mesmo, quando escrevo essas linhas, me ocorre não sei o quê. O Pasquim acabou com isso. Acabou na publicidade, no colunismo. Hoje os colunistas são soltos, falam assim, olha quem pensa que vai, né? E tal. Aquele negócio do Romário, fala assim, pô, chegou ontem, já quer viajar na janela, né? Então, a linguagem do Pasquim ventilou toda a linguagem brasileira. As pessoas não são mais duras de cintura, já escreve mais solto, não tem medo de errar, já usa mi para começar, como o Mário de Andrade fazia, né? Então, por exemplo, o Romário falou uma coisa, mostrou que ele era solto, né? Mostrou que o Romário era solto. E isso é a influência da linguagem do Pasquim. Ele falou assim, sobre um jogador que estava se exibindo muito lá, ele falou assim, tá vendo? Chegou outro dia, já quer viajar na janela, não é? Certo. Silvio, para terminarmos, o Pasquim foi um importante meio de resistência à ditadura, aqueles tempos sombrios. Você acha que pessoas que pedem a volta da ditadura é porque falta uma leitura, falta literatura na vida dessas pessoas? Como que se avalia isso? Falta muita leitura, né? A pessoa pedir uma ditadura é renunciar aos próprios direitos, né? A ditadura manda em você, em mim, em todo mundo. Eu tenho um livro chamado O Guarda da Esquina. Um dos políticos, não sei se foi o Milton Campos, falou o pior da ditadura não é os generais, é o guarda da esquina. Aí aconteceu comigo exatamente isso, na pensão onde eu morava, lá em Belo Horizonte. Aí eu estava conversando política lá com um amigo meu, um guarda noturno que tinha lá, os guardas noturnos almoçavam na pensão, falou comigo, olha, se eu fosse você, moderava nas palavras. Eu falei, quem é você, rapaz? Não é? Eu sou guarda noturno. Mas aí cutucaram em mim do tipo assim, quem é você? Não brinca com essa gente, não. Eu tive que botar o galho dentro. Crie o hábito de acessar continuamente o nosso ambiente virtual. Ele é fundamental para o sucesso da nossa atividade. Acesse o AVA, faça as atividades. Em caso de qualquer dúvida, consulte o seu tutor online, o seu tutor presencial, pois o AVA é a sua ferramenta para que nós tenhamos sucesso no nosso ensino-aprendizagem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.